Olá, tudo bem? Bom, é, eu fui convidado para vir até aqui, né, falar com vocês um pouquinho sobre contratação e entrevista de empregos, porque na verdade vocês, diante ao trabalho que vocês vão exercer, ou vocês irão passar por um processo seletivo, ou até mesmo vocês irão ajudar a contratar pessoas, dependendo de onde vocês estiverem trabalhando, certo? Então, assim, na verdade, todas as vezes que se fala em entrevista, todas as vezes que se fala em contratação, por parte daquela pessoa que está tentando a vaga, é uma irritação, é uma ansiedade muito grande, né? É uma questão assim que vai levar aquela pessoa a, quando ela ir buscar essa entrevista, fazer essa entrevista, obviamente ela não estará normalmente, bonitinha, emocionalmente falando, né? O seu comportamento. Então, nós entrevistadores, nós precisamos de ter cautela nesse sentido para que não haja ali é, uma, algo que venha a desfazer aquele contexto daquela pessoa, né? Então, na verdade, primeiramente nós precisamos assim entender, né, saber o que é uma entrevista. Quando eu falo de entrevista, entrevista significa um relacionamento entre duas pessoas que estão ali. Um é o entrevistador, o outro é o entrevistado e que obviamente o entrevistado ele irá responder as perguntas feitas pelo entrevistador, certo? Isto é um fato. Quando nós falamos de contratação, né, quando nós falamos de uma seleção, é, numa empresa, então essa empresa ela vai lançar, contrata-se para tais cargos, tá? Quando ela entrega, né, e normalmente é o recurso humano que faz isso, né, em empresas grandes, então quando a empresa ela lança essa contratação querendo profissional X e profissional Y, ele já vai levar, ele já vai falar ali naquele edital qual é o perfil que pretende-se ali encontrar diante daquela seleção. Tá? Quando nós falamos em um universo um pouco menor, né, não tem um RH ali envolvido, e normalmente ali vai passar por uma entrevista que vocês podem ser um entrevistador, tá? Também existe ali um perfil que se pretende, né, a ter como contratado. É muito importante, né, quando é lançado um edital, e mesmo nas pequenas empresas, quando vai ser contratado, e aí se tem, né, a gente quer o perfil assim, né, o que se encaixa dentro do programado, dentro do esperado, eu enquanto entrevistador, eu preciso conhecer a, o cargo, eu preciso conhecer o perfil que está sendo pedido, eu preciso conhecer exatamente toda uma estrutura da empresa, seja ela grande ou não, porque eu tenho que ali adequar exatamente. Obviamente, quando nós vamos fazer algumas entrevistas, aí já vai independer, né, de qualquer tamanho de empresa, então já se tem currículos selecionados, né? Então eu vou ter, vamos pensar, 10 currículos. Eu, enquanto entrevistador, eu preciso ler esses currículos, eu preciso conhecer esses currículos, porque aí a hora que a pessoa chegar até mim, eu sei o nome dela, né? Leio o nome dela lá, e aí eu começo a fazer essas entrevistas. Então, o entrevistador é muito importante que assim ele comece a avaliar o seu candidato, né, o primeiro candidato que veio à frente dele ali,
desde o primeiro contato, né? E essa avaliação eu preciso iniciar com algumas perguntas diretas, né? Em como ele ficou sabendo que essa empresa estava precisando de uma pessoa, de duas pessoas, enfim, estava procurando vagas. E aí, como ela ficou sabendo, né? Como ela descobriu que tem essa vaga? E aí, você descobriu, foi fácil você chegar até nós, né? É, você foi fácil de deixar o currículo, de enviar o currículo, no caso, quando é e-mail. Então, dessa forma, eu já começo a perceber aquele candidato que chegou até mim, até a empresa, como que é? Como que é esse candidato? Né? Como que é este perfil? Ele está gostando? Ele se entusiasmou para trazer o currículo, né? Como que foi isso daí? E aí, gente, o entrevistador ele precisa ter uma atenção muito grande. Nós precisamos essa questão de observar, porque eu costumo dizer, enquanto psicólogo, que o corpo fala, tá? E o corpo fala de verdade. Então, pode ser que para quem não seja psicólogo, tenha um pouco mais de dificuldades para perceber se aquela pessoa ela está nervosa, ansiosa, se ela está irritada, né? Qual é a expectativa dela dentro desta contratação, né? O que ela pensa. E muitas vezes a pessoa, ela não, quando ela está nervosa ou quando ela está ansiosa, ela às vezes não percebe o corpo dela. E nós, enquanto entrevistador, nós precisamos ficar atento nisso. Menores sinais, né? Vai dizer para mim um monte de informação em como ela está. Então, por exemplo, a pessoa que ela está sendo entrevistada por mim e ela fica assim, tá? Então, assim, é uma ansiedade que a pessoa não consegue controlar, né? Então, veja bem, é natural que todos nós tenhamos ansiedade. Eu vou fazer uma entrevista no qual eu estou concorrendo a uma vaga, naturalmente eu vou ficar ansioso, né? Naturalmente eu vou ficar nervoso. Não existe ninguém que chega, né, no oba-oba e vamos lá. Porém, eu preciso também ter um controle dentro da minha ansiedade. Então, se eu vou fazer, eu estou muito ansioso. Isso daqui significa que a pessoa não tem um bom controle diante da ansiedade dela, né? A pessoa que fica batendo, né, o pé, ela fica se mexendo, né? Ela fica passando muito a mão na cabeça, né? A pessoa que fica arrumando a roupa, né? Vendo, preocupada, né? Aquela pessoa que está preocupada ali com aquele visual, aquela coisa toda. Nós precisamos ficar atentos a isso. Eu não posso fazer uma pergunta direta. Você está ansioso, né? Porque eu estou percebendo que você está ansioso. Não, eu tenho que deixar. Eu preciso escutar mais do que falar. Porque se eu começo a falar mais do que o entrevistado, tá? Eu não vou ter a oportunidade de conhecer o que aquela pessoa pensa, o que essa pessoa sente, né? Então eu preciso ficar ali. Então eu jogo uma questão, eu jogo uma pergunta, e aí eu preciso de ouvir essa pessoa. Não é necessário, todas as vezes eu faço uma pergunta, ela me responde, eu faço uma pergunta, ela me responde. Tá? O ideal em alguns momentos é eu colocar uma situação, né? Jogo uma situação e aí eu peço para essa pessoa, e se fosse você dentro dessa situação, o que você pensaria? Ou como você agiria? Você poderia me dar uma ideia de como é isso, né? Então, são situações e às vezes perguntas também. E o legal é, eu fiz uma pergunta e aí eu vou
desenvolvendo o assunto, e aí de repente lá na frente eu faço uma outra pergunta parecida com aquela primeira que eu fiz para ver se a pessoa ela cai em contradição. Outra coisa que é bem bacana e a gente costuma fazer nas entrevistas, nós damos exemplos reais do dia a dia do cargo que a pessoa está tentando ali uma vaga, tá? Então, assim, eu falo do que é aquele cargo, algumas coisas que acontecem, e eu vou pedir, já que a pessoa ela está querendo concorrer àquele cargo, né, querendo aquele cargo, melhor dizendo, eu peço para que ela possa me exemplificar algumas situações dentro daquilo que eu coloquei de alguma situação real, se ela sabe sair, como ela sai, etc. Um outro ponto que é muito importante, e hoje esse ponto, o entrevistador, a empresa, a pequena empresa, enfim, ela pede muito, é a flexibilidade, que já na entrevista seja falado assim, o seu horário de trabalho é de tal hora a tal hora. Porém, pode ser que aconteça que você precise mudar. Então vamos supor, o horário de trabalho é das 8 até as 11, depois tem 1h30 de almoço, do meio-dia e meio às 18 horas. Aí eu tenho que falar para ela assim, que pode ser que aconteça uma vez ou outra que seja mudado esse horário, né? O horário de almoço, o horário de entrada, o horário de saída. Eu preciso avaliar o que é que esse candidato me fale. Porque o que pode acontecer é, eu não falo, né? Eu só falo que é das 8 às 11, do meio-dia às 18 horas, e ponto. A pessoa ela pega o cargo e aí de repente ela começa a trabalhar e tem que ter um dia ou outro uma flexibilidade de horário, e aí ela vai falar assim, mas quando eu fui contratado, eu não fui contratado para esse horário. Tá? Isso também a gente precisa, e vamos supor que o candidato já fale assim, mas eu não gosto muito disso, eu prefiro um horário fixo. Tá? Isso conta muito hoje para a empresa, seja ela qual for, seja ela o segmento que for, mesmo porque a gente precisa dessa flexibilidade mesmo. Tá? E aí assim, né? Como que eu vou avaliar esse candidato? Na verdade, como eu falei, através das observações, eu vou vendo, é muito importante, tá, que enquanto avaliador eu fique com o currículo da pessoa aqui, acompanhando esse currículo, tá? Porque eu preciso ver o que esse candidato coloca no currículo em relação às habilidades que essa pessoa tem, tá? E aí essa pessoa fala que tem a habilidade com computador, tá? E aí eu vou dar algumas situações em relação a que essa pessoa tem que fazer, se ela conhece o Excel, se ela conhece o Word, se ela conhece tudo, e aí como que é uma planilha, isso vai depender de cada trabalho. E o trabalho de vocês é muito importante diante da tecnologia de hoje. Aliás, todos os trabalhos hoje, né, todas as profissões têm aí a questão da tecnologia que a gente vai ter que se adequar sempre. Quais são as competências fundamentais? Eu preciso olhar quais são as competências fundamentais que eu consigo identificar neste candidato. Também é importante, gente, nós termos ao lado, né, algo para anotar. A gente vai anotar, claro que não precisa ser tudo, mas algumas coisas que seja importante para que a gente não esqueça, porque pensando que a gente está conversando, né? Eu estou perguntando, colocando situações e o meu candidato está falando um monte de coisas. E aí eu não vou atender somente um candidato, eu vou atender vários candidatos. Né? Num dia aí eu vou atender, vamos pensar que 4. Então é muita informação que eu vou ter. É legal a gente ter alguma coisa ali para anotar, para que a gente não possa esquecer, tá? Bom,
Também é muito importante, né, nessa entrevista nós colhermos informações a respeito dos comportamentos desta pessoa em relação aos outros trabalhos que ela teve, né? Pediu demissão, se foi demitida, por que foi demitida, né? Essas coisas, e não que a gente vai lá atrás para saber o que está acontecendo, tá? É para que a gente possa ver o que é que essa pessoa vai nos dizer em relação a essas informações, tá? Veja bem, vamos pensar então na área de atendimento, né? Eu posso jogar uma pergunta assim: como você se comportaria sendo responsável pelo atendimento de clientes? Como você costuma agir ao se deparar com situações de estresse no trabalho? Gente, tá? Isso daí a pessoa já vai me dizer bastante coisa como que ela é. E assim, nós, voltando a repetir, nós que estamos entrevistando, precisamos ficar atentos às respostas dadas. Gente, eu espero ter ajudado um pouquinho, tá? Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco sobre mais esse universo que leva a gente a ficar ansioso, muitas vezes estressado, mas lembrando que isso faz parte de uma contratação bacana, de uma contratação legal. Errar, a gente pode errar sim, porque na verdade lidar com o ser humano nesse universo humano é bastante surpreendente. Muito obrigado e até mais.